Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita Deus, mais um dia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao doce Espírito Santo de Deus. Estamos respirando, é um dia de milagre. Deus tem dado a mim e a vocês o direito de viver este dia, gente. E esse dia você terá da parte de Deus uma palavra que você pode não só compartilhar, como também, como eu, como qualquer pessoa que Deus já escolheu. Eu falei com o meu melhor amigo Espírito Santo. Eu sei que é o Senhor que escolhe. Eu sei que é o Senhor que para esta pessoa de tal ponto que ela vai prestar atenção e vai colocar em prática esta palavra que tem tudo a ver, gente, com a sua, com a minha, com a nossa salvação. Já desejo a você, de coração desejo a você, que este dia seja um dia extraordinário, um dia de milagres, um dia de, de fortalecimento, de mudança, de atitude, de tudo aquilo que você necessita, Deus já preparou. Então, fique atento. Vamos hoje aprender um pouco mais sobre aquilo que a palavra revela, aquilo que a palavra nos mostra para a gente caminhar em liberdade. Pois se verdadeiramente Jesus, o nosso Salvador, nos libertou, de fato nós somos livres, glória a Deus. Para quê? Para caminhar, para poder adorar, louvar, para poder amar o próximo, como a Bíblia nos ensina, em nome de Jesus. Amém? Gente, hoje, aleluia, eu quero falar sobre o perdão épico. E em Gênesis capítulo 50, do 19 ao 20, tem um exemplo maravilhoso do que é este perdão épico. Porque lá diz o seguinte: vocês, quem está falando aqui? José lá do Egito, falando com seus irmãos, aleluia. Vocês planejaram mal contra mim, entendeu? Foi tudo premeditado, tudo colocado ali, como diz na linguagem, vamos dizer, de hoje, tudo colocado no papel, nos seus mil detalhes. Teremos que fazer assim, vamos fazer assim, vamos dar cabo à vida dele. Mas Deus tornou em bem. Olha só que coisa, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então, gente, eu já tenho que dizer algo a você. Se perdoar fosse fácil, provavelmente a Bíblia não nos aconselharia tantas vezes perdoar. A gente já tem que começar a parar um pouquinho para pensar sobre isso. É por isso, gente, que encontramos tantos exemplos de perdão ao longo das histórias, e sendo Jesus Cristo, quem? Jesus Cristo, nosso Deus, o maior exemplo de perdão. E com esses exemplos, Deus aqui nos mostra que praticar o perdão, ele é essencial para o nosso crescimento integral. Olha só, isto é, para termos uma vida espiritual, emocional, relacional, saudável. A gente aqui, querido, nós precisamos exercer o perdão que de fato agrada a Deus. Não é qualquer perdão, é aquele perdão que agrada a Deus. Então, olha só que coisa interessante. A história de José do Egito é um forte exemplo de perdão, como está lá em Gênesis capítulo 37, vamos dizer, capítulo 37, 45, do 1 ao 15. A história diz o seguinte: após ter sido vendido como escravo, ele não era, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e ter sido dado como morto ao seu pai, José viveu, gente, anos longe da família, numa terra hostil. E passado longos anos de muito sofrimento, Jacó reencontrou seus irmãos e decidiu perdoá-los. Ou seja, ele agora se encontra com seu pai, com seus irmãos, e decidiu perdoá-los quando teve a oportunidade, sabe do quê?
de se vingar. Esse é um sentimento que parece que aflora em qualquer âmbito, seja na igreja, tem que ser claro, seja até na igreja, seja dentro da família, seja onde você trabalha, em qualquer âmbito vamos dizer, da sociedade, você vai encontrar alguém que a dificuldade é tamanha, que o primeiro sentimento, vou vingar, deixa, me aguarde. Fez isso? Peraí. Esse é o sentimento que surge na vida, principalmente daqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Agora, José aqui, gente, ele agiu totalmente contrário, porque José reconheceu que Deus tinha um propósito maior através da sua dura trajetória de vida. E ele, José, não se prendeu ao rancor. Te lembra alguma coisa? Se prendeu ao rancor. Ele não se prendeu ao rancor, que poderia ter nascido nas ações dos seus irmãos. Você consegue agora entender por que a Bíblia sempre nos leva a esse ponto de a gente se libertar de toda raiz de amargura, de toda raiva, de todo espírito de vingança? Ele aqui, gente, estava de fato, era apegado a Deus. Ele é apegado a Deus, ele ofereceu-lhe o quê? Perdão, e permitiu a reconciliação. Ou seja, Deus já nos leva, sabe, a um ponto de ser claro comigo, com você. Ofereça perdão. Como assim? Você tem que oferecer o perdão. É o que a Bíblia nos ensina. Você ofereça o perdão, sem guardar rancor do mal que lhe fizeram, para que você possa neste dia, não é ontem, não é amanhã, neste dia, viver uma nova história. E aí ele diz: não foram vocês, meus irmãos, olha que palavra, meu Jesus, não foram vocês, meus irmãos, que me mandaram para cá, mas Deus. Aleluia. Gente, aí vem o perdão ético. Por quê? Porque José, porém, ele foi declarando: não tenha medo, não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês de fato planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Está lá em Gênesis 50, 19 e 20. Gente, agora vamos pensar um pouco. Eu gosto dessa parte quando eu falo, vamos pensar um pouco, porque aí vem a questão de eu matutar, analisar, ponderar. Todos nós, sem exceção, já fomos magoados por alguém. Já passaram, cada um aí vai lembrar, mas já nos passaram, por exemplo, para trás. Já fomos insultados. Já houve pessoas sempre agindo de uma forma sutil, querendo o nosso mal. José aqui passou por todas estas coisas e ainda assim, gente, foi capaz de perdoar. José aqui nos mostrou uma forma de viver, de conviver, se libertando de tudo aquilo que é tramado contra a nossa vida, seja na ordem física ou material, até mesmo espiritual. E digo mais, na história de José aqui, nós aprendemos como superar a adversidade, como enfrentar o ciúme, a inveja, e como resistir à tentação sexual, e como, em nome de Jesus, ficar firme, crente nas promessas de Deus, sem jamais duvidar. Eita, que palavra do céu, glória a Deus! E aqui tem algumas lições, fora o que eu já venho falando, tem. Gente, e a lição mais significativa da vida de José foi, porém, gente, como perdoar aqueles que nos feriram. Esta é a lição. Ei, quando você pega a história de José, Deus vai te levar ao lugar certo, ao momento certo, de você entender que não adianta guardar o que você está guardando aí. Isso não está lhe fazendo bem, isso não lhe faz bem, isso lhe tira o sono, isso lhe traz insônia, isso lhe traz pesadelo, isso lhe traz retaliação, e isso te coloca num cárcere da qual você tenta achar a chave e não tem.
Porém, Deus, pela sua infinita misericórdia, está nos dando esta palavra, porque a chave está na mão daquele que tudo pode, daquele que é o maior exemplo de como Ele te perdoou, como Ele me perdoou e como Ele nos perdoa a cada dia. Gente, e o maior exemplo a gente já sabe, o maior exemplo que está na Bíblia é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus, além até agora do que eu estou falando, do José do Egito. Sim, que agora a gente vai ver que tem aqui na pessoa de Jesus um nível de um perdão muito mais épico. Então, José aqui, ele foi capaz sim de dizer a seus irmãos que o venderam como escravo anos antes: vocês planejaram sim o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje, olha a palavra, olha a palavra de Deus, eu amo a palavra, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eita, como Deus trabalha aqui, ó, como Deus trabalha aqui nesse coração. Não olhe para o passado, não traga à sua memória aquilo que não te traz vida, aquilo que não te traz alegria, aquilo que tenta te prender, mas olhai para mim, o autor e consumador da sua, da minha, da nossa fé, em nome Jesus, aleluia. Em outras palavras, gente, o tema da vida de José poderia ser resumido mais ou menos assim. Olha bem, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o ama, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Olha aí, Romanos 8:28. Gente, deixa eu falar algo para você. Aleluia, glória a Deus. O que quer que tenha acontecido, gente, na vida de José, Deus usou para a sua glória. O que tenha de fato acontecido ou está acontecendo, entrega na mão dele. Isso vai ser revertido. E você vai glorificar a Deus. E muitos vão aceitar Jesus. Muitos vão ver que na sua história, na sua vida, a mão do Senhor está presente, te livrando, te guiando, sabe? Colocando você em certos lugares que alguém vai dizer: mas como? Como? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que tem de fato agora, o que tem de fato aqui, em tudo que eu estou falando, é que o Espírito Santo na sua, na minha vida, ele há de agir, porque Deus tem propósito aí com você, Deus tem propósito comigo, Deus tem um propósito com todos aqueles que são marcados pelo Espírito Santo de Deus. Um exemplo para que a gente possa fechar aqui e chegar a um ponto que você vai ter maior compreensão é o seguinte: o próprio Jesus, lá em Lucas 23, verso 34, ele diz: Pai, quem? Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Um dos exemplos está aqui. É o fato de que entende, sabe, no seu coração, na sua vida, o fato que está marcado, de fato que está marcado, ou seja, aquele que tem a marca da promessa, aquele que tem o Espírito Santo está selado. O Espírito Santo vai te ajudar, vai me ajudar, sempre vai nos ajudar a nunca ficar preso em nada que possa impedir você de caminhar, de conquistar o direito que já foi conquistado naquela cruz, de ter a vida eterna com Deus. Imagina se você pega o exemplo então do pai lá, do filho pródigo. O pai aqui generosamente, o que ele fez com seu filho? Perdoou tudo. Ele o recebeu de volta. Recebeu o seu filho, sabe de que forma? De braços abertos, sem qualquer condenação, como está em Lucas 15, 11:32, os versos. Ou então, se você quer um pouquinho mais de exemplo, que eu estou fechando, vamos então para a vida de Estevão, José, Jesus, o filho pródigo. Estevão, gente, meu Deus, Estevão mostrou a força através do perdão, para perdoar. Claro, tem que ser muito forte, mas forte em quem? Quem que vai te fortalecer?
Quem que vai dar esta força, essa ousadia? Quem que vai colocar esse sentimento de você se libertar? Presta atenção, de você se libertar, se tornar de forma liberto de tudo aquilo que estava te prendendo? Gente, para perdoar, sim, é preciso ser forte, mas quem está com você? Quem age em você? Peraí, como assim? Você está pensando, mas como é que eu vou saber que o Espírito Santo está aqui? É fácil, convida ele. Convida ele. Fala, Espírito Santo, faça morada em mim, esteja comigo, me tire dessa situação, me liberte dessa situação. Gente, este mundo que nós estamos vivendo, ele tem um ensinamento totalmente contrário do que você está me ouvindo através de mim, e tendo base aqui a palavra de Deus. Este mundo tem um pensamento contrário. Por quê? Porque eles dizem, você vai perdoar? Não, você é um trouxa, desculpa a expressão, tá? Você é um trouxa, você é bobo. Porque na mentalidade lá fora, valente é aquele que não deixa passar nada, que está sempre pronto para dar o troco. Mas Jesus ensina totalmente o contrário. Vamos para a palavra. Mas Jesus, de fato, ele ensina e ensinou, então eu vou dizer assim, ensinou a oferecer a outra face. Se alguém nos bater, e ter essa atitude requer uma força que tem que vir da parte de Deus. E esta outra face, muitas vezes é a falta do quê? Do perdão, de você buscar se reconciliar com aquele que tem o mesmo direito que você tem. Qual? De povoar o céu. De povoar o céu, de ter uma vida eterna com Deus. Estevão tinha essa força. Gente, e as boas obras na vida de Estevão, para quem não sabe, era uma marca que não tinha como ser revogada, anulada, tirada, porque a própria Bíblia descreve ele, sabe como? Vou dizer como a Bíblia descreve Estevão. A Bíblia descreve Estevão como um homem cheio de graça e poder de Deus, e que este homem chamado Estevão realizava grandes milagres, ou seja, maravilhas. Vou até mudar aqui, a tradução diz milagres, mas eu quero trazer à tona maravilhas e sinais no meio do povo. Está lá em Atos 6:8. Opa, olha o endereço aí, Atos 6:8. E a gente ainda vai ver aqui em Atos 6:10, aqueles que estavam acusando quem? Estevão. Não podia nem resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava, pregava, ensinava e anunciava o Cristo ressuscitado. O que revela aqui que além dele ser forte, servo de Deus, falava com sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus. Te lembra alguma coisa? Aí vem aqueles outros lá, que às vezes por não ter isso, não ter esta marca, surge o quê? O espírito de inveja. Aí vem as calúnias, vem tantas coisas. Por isso que a gente tem que estar atento. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. E quando você vai em Efésios capítulo 6 e o verso 10 a seguir, você vai entender quem de fato combate quem. Aí vem a pergunta. A pergunta hoje é: e você? Você consegue perdoar, liberar o perdão? Eu estou livre de qualquer pensamento que venha tentar me aprisionar. Qualquer nome, qualquer atitude que tiveram para comigo, eu estou liberto disso aí. O meu foco é Jesus. E essas pessoas que agiram, que tiveram um pensamento, que tentaram criar qualquer situação, que eu entenda que por trás disso tudo, eu corro lá em Efésios 6:10, eu já entendo que está por trás de tudo isso. Todas elas, sim, não só precisam ter de fato o perdão e ser perdoada, como já estão, mas como eu oro para que cada uma delas tenha o mesmo direito que foi dado a mim.
O direito que foi dado a mim foi dado quando alguém tomou meu lugar naquela cruz. Ele me perdoou, e por que eu não vou perdoar? Estão todos perdoados. Todos têm o direito de povoar o céu. Aleluia! Estar adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos carentes da misericórdia, do perdão do Senhor. Porque Ele sim pode perdoar todas as nossas más atitudes. Todas as nossas rebeldias. Ele sim, que é Jesus Cristo. E Ele não só nos perdoa, mas também Ele dá a nós o direito de nenhum tipo de acusação ser colocada contra você, contra mim, qualquer pessoa que tem a marca do Espírito Santo. O sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. Então, libera o perdão e vamos caminhar juntos, liberto, e vamos povoar o céu, aleluia. A nossa caminhada neste mundo, meu querido, aqui nós vamos enfrentar situações difíceis, vamos passar por tribulações, mas a Bíblia nos alerta para isso, como está nos alertando hoje, glória a Deus. As pessoas de fato, sim, elas vão nos magoar, elas vão ser injustas conosco, mas sempre teremos que colocar em prática. A Bíblia nos ensina o que? Libere o perdão, perdoar. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, eu quero fechar, estou fechando a live hoje, mas eu quero dizer algo que é necessário que eu e você, e se você tem, glória a Deus por isso. Se você não tem, é só você pedir e clamar, porque hoje Ele está pronto para te encher, Ele está pronto para te marcar, Ele está pronto para te fortalecer, Ele está pronto para te trazer a paz que só Ele tem. Ele quem? Jesus Cristo de Nazaré, através do doce Espírito Santo de Deus, para liberar este perdão, para que você seja livre. Há um requisito, há um único requisito essencial, o qual? Que você tenha em você o Espírito Santo de Deus. Quem não tem essa dificuldade, mas aquele que hoje clamar e pedir, receberá neste dia o Espírito Santo de Deus, para que você caminhe, para que você seja tirado desta amargura, de tudo que está afetando a tua alma. Receba neste dia o Espírito Santo de Deus e libere, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, perdão a quem te feriu. Porque se você hoje, de fato, crê nesta palavra, porque se de fato hoje você tem dado valor a esta palavra, aí está a chave da sua vitória, para a glória de Deus, aleluia, amém. Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia da qual você vai separar o melhor louvor. De fundo, nós temos um louvor que diz: renova-me, Senhor. Já não quero ser mais igual. Eita Deus! Quem vos fala, meu querido, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco, um enviado da parte de Deus. Se você puder, compartilhe. Alguém, com certeza, ao ouvir esta palavra, vai ser liberto, vai receber o Espírito Santo. Se puder também, apresente a mim, apresente a minha família, apresente a minha esposa, apresente todos aqueles que estão sendo discipulados através da Casa de Paz e através da célula de evangelismo. Apresente esse mês que eu sempre venho comentando, que é o mês de janeiro, que está ainda por vir, se é da vontade de Deus, se até lá Ele não voltar. Nós teremos na cidade de Osasco uma sala de adoração e uma sala de oração, onde muitas pessoas, além de aprender a palavra, vai adorar o Senhor na beleza da sua santidade, vai estar orando, clamando por mais vidas, para que haja uma verdadeira multiplicação de vidas que irão povoar o céu para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu digo amém. Tenha um bom dia, shalom. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem me impedirá? Eu digo, ninguém. Aleluia, shalom.